nessa segunda-feira de primícias, primeira segunda-feira do mês de abril, nós gostaríamos de estar na casa do Senhor, não é mesmo? Todos nós, adorando, glorificando, bendizendo ao Senhor, por todas as obras e os benefícios dos quais nós temos usufruído. Mas nós não podemos estar lá. Então eu quero chegar até você com uma meditação da Escritura. Hoje eu quero falar o porquê que algumas pessoas, elas não conseguem absorver a palavra como deveriam. A palavra de Deus deve ser absorvida pela nossa alma, ela deve ser absorvida no tempo exato, ela deve ser absorvida na maneira exata, ela deve ser absorvida na quantidade exata. Então nós precisamos entender o porquê que muitas vezes a nossa alma ela não consegue absorver a palavra como deveria. Então o que eu quero meditar com você? Antes de nós meditarmos, eu quero ler a Escritura com você, mas antes eu quero fazer uma oração. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar pelas tuas misericórdias e pela tua graça. Muito obrigada, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós te pedimos que neste momento o Senhor venha dirigir os nossos corações, venha dirigir as nossas mentes, que o Senhor venha estar na casa de cada um dos seus neste momento. Que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, seja sobre nós. Que teu Espírito Santo nos dirija, nos ajude, Senhor, para que nós entendamos, compreendamos, ó Deus, e possamos viver a tua palavra. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. O apóstolo Paulo fala de algumas coisas muito interessantes neste versículo. Eu gostaria que você abrisse ele aí na sua casa. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. Ele diz assim: porque as armas da nossa milícia, ele está falando que nós estamos numa batalha, nós estamos numa milícia. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Bom, você sabe que antigamente as cidades elas construíam ao redor de si inúmeras muralhas conhecidas como fortaleza, onde as suas portas eram portas de bronze, ferrolhos de ferro, como hoje de manhã nós meditamos em Isaías. E essas cidades eram bem guardadas, né? O apóstolo Paulo diz aqui em Coríntios que Satanás, ele cria essas muralhas ao redor da nossa alma, ao redor da nossa mente. Qual é o propósito dessas muralhas? Qual é o propósito dessa chamada fortaleza espiritual maligna? O propósito é a não absorção da palavra de Deus. Conforme essas fortalezas existem, a palavra de Deus ela vai ter dificuldade de penetração. Com isso, dificuldade de absorção. Então, o que forma essas fortalezas? De onde vêm essas fortalezas? Nós sabemos quem fabrica. Quem é que fabrica essas fortalezas? É Satanás. Mas o que ele usa para fabricar essas fortalezas? Do que essas fortalezas são feitas? Bom, esse é um estudo que é muito prolongado para nós fazermos de uma vez só. Mas eu quero falar nesta noite sobre 3 tipos de atividades anímicas. Atividades da alma que contribuem para a construção dessas fortalezas. Eu quero falar, em primeiro lugar, o exemplo de Israel. Quero que você vá comigo, abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 5. Israel estava cativo no Egito e ali eles estavam sofrendo muito. Então eles começaram a pedir ao Senhor um libertador, pedir ao Senhor a libertação. Eles começaram a clamar a Deus por libertação. Começaram a falar com o Senhor. Então Deus envia até eles Moisés. Quando Moisés chega, ele é até aparentemente bem recebido. Mas quando Moisés fala com o Faraó analisa dizendo o seguinte: bom, se eles estão querendo cultuar é porque estão um tanto ociosos. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a palha
e vamos exigir a mesma quantidade de tijolos. Então a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 5, versículo 6. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. Então eles tinham que colher palha e dar a mesma quantidade de tijolos. Então quer dizer que a situação deles ficaram muito mais difícil. Se eles já estavam sofrendo muito por conta do trabalho, que era exaustivo e cansativo, agora muito mais. Com a reação desse aumento de trabalho, com a reação dessa dificuldade da jornada do dia, o povo de Israel ficou totalmente revoltado. O povo de Israel ficou totalmente ensimesmado. Então a Bíblia diz assim no versículo 9: agrave o serviço sobre estes homens, presta atenção na palavra esclarecedora que Faraó disse, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas, palavras de libertação, palavras de cultuar ao Senhor. Então Faraó sabia que quando você pega um ser humano e você dificulta a vida dele, e você dá a ele muito trabalho, e você dá a ele muita dificuldade, ele começa a ficar cansado, exausto, e ele começa a desacreditar na palavra do Senhor. Isso foi, assim, um planejamento correto de Faraó. Eu quero dizer uma coisa para você. Satanás sabe de que maneira ele faz para criar essa blindagem maligna ao redor da sua mente. Ele sabe que o ser humano, quando fica cansado, o ser humano, quando fica exausto, o ser humano, quando encontra dificuldades, enroscos, embaraços, tem a tendência de encher-se com os sentimentos da situação e começa a manifestar uma dificuldade de absorção da palavra. Aí é construída, nesta noite nós estamos falando sobre a construção das fortalezas da mente, onde repele a palavra. Aí começa-se a construção. Por quê? Porque o cansaço, o desgaste na alma, o sofrimento por meio das dificuldades da vida faz com que a alma comece a recusar a palavra de Deus, se sentindo em desvantagem, se sentindo exausta, cansada e até mesmo um tanto indignada e revoltada. Então, Faraó cria uma estratégia que até hoje funciona. É claro que Satanás quem deu a ele toda a direção. Então ele cria uma estratégia. Que estratégia? Dê mais trabalho. Prestou atenção no versículo 9 do capítulo 5 de Êxodo, para que eles não confiem em palavras mentirosas, para que eles não confiassem na palavra de Moisés, e a palavra era de Deus, obviamente. Então vamos lá. Primeira fortaleza na mente. Satanás começa a dificultar a sua vida do lado de fora, ele começa a criar enroscos do lado de fora, fazendo você acreditar que é uma perca de tempo você se dedicar à palavra. Você tem tanta coisa aqui fora, você tem tantos compromissos, tantos embaraços, você é tão útil aqui fora, como é que eu vou perder tempo? Como é que eu vou me deixar enredar? Como é que eu vou deixar me envolver e acreditar em palavra? Quer dizer que a palavra de Deus vai resolver meu problema? Será que é a palavra de Deus que vai trazer a saída? Não é eu ficar desesperado, não é eu em busca de ajuda. O que Pedro disse quando Jesus manda ele lançar a rede? Senhor, eu trabalhei a noite toda e não apanhei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Então Pedro conseguiu vencer o cansaço, a exaustão, e conseguiu deixar tudo aquilo fora e conseguiu dentro da própria alma crer no poder da palavra de Deus. Israel não fez isso. Funcionou.
A exaustão, o cansaço, a fatiga funcionou para Israel. Eu quero perguntar uma coisa para você. Os embaraços de Satanás e todos os enroscos e toda a ocupação, o ser humano hoje é tão ocupado, né? Uma ocupação para tudo, é um problema aqui, outro problema ali, é tantos problemas, tantas situações. E a hora que ele olha para a palavra, ele não tem aquele paladar para a fé. Ele não tem aqueles sentimentos separados para a fé. Os sentimentos dele estão todos envoltos e comercializados com as cobranças da vida. Todos os sentimentos e todas as virtudes já estão comprometidas com todos os compromissos que ele tem do lado de fora. É isso que acontece, é assim que é formada a fortaleza. Você se torna tão exausto, tão cansado, e você se reveste de uma imagem de tanta utilidade, de prepotência até mesmo, de serviço, que crer na palavra fica algo tão diminuto, tão pequeno, tão ínfimo, sendo que eu sou uma pessoa de 1001 utilidades. Eu posso ir, eu posso trabalhar, e isso funcionou. A Bíblia diz assim em Êxodo, capítulo 5, versículo de número 20, encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles quando saíram de Faraó. Êxodo 5, 21. E disseram-lhes, o Senhor atente sobre vós. O povo de Israel encontra Moisés e Arão e diz, olha, o que é isso que está acontecendo? Vocês vão pagar diante de Deus o que vocês fizeram. A gente já estava numa situação ruim, a gente ficou pior. Julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então Moisés sai dali e começa a falar com Deus. Fala, Senhor, olha a situação que está, né? Como é que eles vão acreditar? Como é que eles vão confiar? A situação piorou para eles. Aí o Senhor começa a falar com Moisés, né? O Senhor começa a ministrar sobre Moisés. E o Senhor diz assim, capítulo 6, versículo de número 3. Eu apareci a Abraão, a Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhe fosse perfeitamente conhecido, ou seja, eu não fiz tantas maravilhas das quais eu pretendo fazer. E também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, nas quais foram peregrinos. Também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da aliança. Portanto, diz, versículo 6, aos filhos de Israel, eu sou o Senhor que vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Que palavra maravilhosa! Palavra para encher o coração de qualquer um de fé. Palavra para encher a mente, a alma, robustecer todas as faculdades da alma. Engano o Senhor. Em alguém que não tivesse uma fortaleza maligna na alma ou na mente, funciona. É como você chega para alguém que não tem fortaleza, maligna. Deus ama você. Deus é Senhor absoluto e soberano sobre todas as circunstâncias. Não temas, porque o Senhor é contigo. Se você falar isso para alguém que não tem fortalezas na mente, aquilo diretamente entra dentro da alma e é absorvido por toda a intelectualidade, inteligência emocional e espiritual. Mas a pessoa que tem a fortaleza do cansaço, a fortaleza da exaustão, a fortaleza do dia a dia, das jornadas, na hora que a palavra bate, ela volta. Você acredita nisso? As nossas armas, diz o apóstolo Paulo, não são carnais, mas espirituais, para a destruição das fortalezas. As fortalezas podem ser destruídas, e quem te dará as armas para destruí-las é a própria palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, versículo de número 8 do capítulo 6, e eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a minha mão, jurando que daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vou-lo darei por herança, eu, Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel. Presta atenção.
Mas eles não ouviram a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Que prova mais você quer de fortaleza na mente e na alma que essa? Qual é a prova que você quer mais? Você acha que quando você está exausto, cansado, que você não pode um mosquito voar na sua frente? O nervosismo está à flor da pele. Quem tem vantagens com isso? O Espírito Santo, que é seu amigo, ou Satanás, que é seu inimigo? Quando você está cansado, que você não aguenta mais, que as circunstâncias já atropelaram o limite da sua vida, quem é que recebe vantagem com isso? Diz para mim. A primeira fortaleza que nós estamos falando nesta noite é a fortaleza do cansaço, da exaustão. A fortaleza de tudo aquilo que a vida exige de você. Você não é uma máquina, você é um ser humano. Davi, quando estava num momento muito difícil da sua vida, ele escreve o Salmo 23, buscando de Deus o refrigério. O Senhor me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas de descanso. Tudo aquilo ele estava fazendo interiormente. Ele lembrava como ele fazia com as ovelhas. E agora ele estava pedindo para Deus fazer com ele. Peça para Deus fazer com você. Fala, Senhor, eu não quero mais que a palavra bata e volte. Eu quero absorver a palavra, porque eu sei que eu só serei abençoado por meio da sua palavra. Eu só serei alcançado por meio da sua palavra. Os milagres da minha vida só acontecerão por meio da sua palavra. Então eu sei, Deus, eu conheço, eu sei. Então eu peço que o Senhor me ajude e eu quero quebrar essa fortaleza da exaustão, do cansaço, dessa indignação. Olha o versículo, capítulo 6 de Êxodo, versículo de número 9, a parte B. Eles não ouviram por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Eu sei que você já se deparou muitas vezes com pessoas que você ministrou a palavra de Deus com uma perícia. Você ministrou a palavra de Deus de uma forma perfeita, onde ela faria todo o caminhar e toda a jornada. E essa palavra bateu e voltou. Por quê? Por causa das fortalezas onde Satanás cria. A palavra bate e volta. Eu quero falar sobre a segunda fortaleza. Eu quero que você vá comigo em Ruth. Eu quero falar de uma mulher que ela se chamava Noemi. Nós temos vários exemplos, né? E essa mulher, ela sai da casa do pão de Belém e ela vai peregrinar nos campos de Moabe. E ali ela e seu marido, seus dois filhos, Elion e os dois filhos dele, os dois deles eram definhante e enfermo, Malom e Quilion. Eles foram peregrinar nos campos de Moabe e ali eles não foram abençoados porque... Você sabe uma coisa interessante de pessoas que elas procuram conhecer Deus? Eu acho muito interessante quando o crente ele usa a inteligência dele para conhecer Deus. Deus tem uma maneira de trabalhar e ele não muda. A maneira de trabalhar de Deus não muda, é imutável. A graça de Deus é multiforme, tá? Mas a maneira de Deus trabalhar, ela é única, ela segue aquela regra. E tem uma regra de Deus que é, se você faz alguma coisa sem a direção de Deus, Deus não te respalda. Deus não se responsabiliza por você. Isso é um padrão, é uma regra absoluta de todo crente inteligente que busca um pouquinho de conhecimento de Deus sabe. Então eles saíram da terra do pão e foram peregrinar sem a direção de Deus. Então Deus não responsabilizou-os por eles. Lá, ela perdeu o marido e perdeu os dois filhos. Ficou totalmente revoltada e amargurada. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Alguma vez na Bíblia tem alguma oração que Noemi fez pedindo a Deus? Ou perdão, ou arrependimento, ou direção, ou o marido dela, Elimelec? Tem alguém que orou aqui no livro de Ruth? Tem alguém? Tem Noemi orando? Tem Noemi falando com Deus antes
da situação acontecer, durante a situação aconteceu, depois ela só glorificou o Senhor depois que recebeu o neto, que veio por meio de Ruth. Aí eu digo o seguinte, as pessoas elas não oram, elas não buscam a direção de Deus. E aí elas querem responsabilizar Deus por aquilo que não deu certo? Não, peraí, aí tá errado, não é mesmo? Então ela sai de Belém, da casa do pão, vai peregrinar nos campos de Moabe. Lá ela tem muitos infortúnios, muitas situações ruins, muitas situações negativas, e aí ela quer voltar, porque ela fica sabendo que o Senhor visitou Belém, a situação estava melhor. Então ela quer voltar para a casa dela, provavelmente a restituição das terras, não é mesmo? Então ela tenta despedir as duas noras, ela consegue uma, só que a outra, qual é o nome da outra? Ruth. Não consegue. Sabe por quê? Porque Deus é tão bom, misericordioso. Você imagina Noemi sem Ruth? Não, imagina Noemi sem Ruth. O que seria dela? Imagina você, pensa numa pessoa agora que Deus colocou na sua vida para fazer a diferença. Imagina você sem essa pessoa. Para fazer a diferença na sua vida. Ruth, Moabita, era mais crente que Noemi. Ruth, Moabita, era mais fiel a Deus que Noemi. Ruth, a Moabita, era mais entendida das coisas de Deus do que Noemi. Por quê? Porque ela não tinha fortaleza na alma que barrasse a palavra. Noemi tinha uma fortaleza chamada amargura, contrariedade. Eu quero dizer uma coisa para você. Se o seu estômago não digere a comida, você vai ter algum problema. Se a sua alma não digere os acontecimentos na sua vida, você vai ter muitos problemas. Aprenda a digerir coisas que aconteceram. O sol se pôs, junto com o sol ontem tem que ir também. Você concorda comigo? Aprenda a digerir, já foi. Já foi. Adianta você continuar sofrendo? Adianta você continuar interpelando a vida? Já foi, já sofreu, já aconteceu. Não vai voltar. Se nós tivéssemos uma máquina do tempo, se eu pudesse voltar atrás, será que nós não faríamos a mesma coisa? Quem é que sabe responder isso? Né? Então eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto você não aprender o exercício que o apóstolo Paulo diz em Filipenses, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Enquanto eu e você não entender o exercício de esquecer, nós não vamos conseguir guardar a nossa alma dessa blindagem maligna de fortaleza que é a amargura. Tem gente amargurado por quê? Porque perdeu bens, porque perdeu uma pessoa, porque não estudou, porque abnegou e renunciou de muitas coisas por alguém, porque foi traído e dedicou-se de uma maneira exacerbada. Existem inúmeros contextos para amargura. Mas a grande questão já foi. O que você pode fazer agora é mudar para melhor, mas não vai adiantar você ficar remoendo isso. Não vai adiantar você deixar essa amargura ser um instrumento nas mãos de Satanás, onde ele vai blindar a sua alma e não vai entrar a palavra. Você viu o que Ruth fala para Noemi? No capítulo 1, ela diz assim: onde quer o teu povo, versículo 16, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O que Ruth estava falando? Ruth, naquele momento, era uma mensageira, uma intérprete de Deus. Deus estava dizendo para você: você perdeu seus 2 filhos, seu marido, mas você não está sozinha. Eu te dei Ruth. Quantas pessoas não estão ouvindo a voz do Senhor? O Senhor está dizendo assim: você perdeu isso, mas eu estou te dando isso. Olha isso aí que eu estou te dando. Será que Ruth não foi melhor do que o que Noemi tinha? Obviamente que sim. Então eu quero dizer uma coisa para você: não importa o que você perdeu,
É engraçado, os crentes cantam. Eles arrumam algumas frases, sabe? Copiadas da Bíblia, modificadas um pouquinho. Por exemplo, o melhor de Deus está por vir, uma canção. Só que é só daqui para fora. Eles não vivem. Quer dizer, Deus estava falando por meio de Ruth. O que Deus estava falando com ela? Onde pousares, eu pousarei. Olha só o que a Bíblia diz. Teu povo é meu povo. Teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, eu vou morrer. Eu vou ser sepultado. E faça o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte vai me separar de ti. Deus estava falando com ela. E ela abriu o coração e agradeceu a Deus. E disse, Senhor, te dou graças porque não me deixaste sozinha. Até então eu não tinha visto a grande bênção. Nada disso. Continuou fechada, continuou amargurada e continuou ressentida. Por quê? Porque existia uma blindagem dentro da alma dela. Uma blindagem chamada fortaleza maligna. Onde Satanás construiu por falta de digestão emocional. Onde não se digere as coisas que acontecem. E essas coisas que existem dentro de algumas pessoas, que é chamada amargura, atrai, diz o escritor em Hebreus, e contamina o ambiente, e contamina a vida e contamina as pessoas. A Bíblia diz assim que quando Noemi chega em Belém, disseram, esta não é Noemi, que significa agradável. Esta não é Noemi. Ela diz assim no versículo 20 do capítulo 1, porém ela lhes dizia, não me chameis de agradável, de Noemi, chamei-me de amarga, de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela não viu Ruth. Ainda bem que Ruth não se deixa impressionar por coisas externas. Existem pessoas que você não é suficiente para ela. O que você faz não é suficiente para ela. Se você trouxer uma estrela, se você trouxer a lua, se você trouxer tudo, ainda não será suficiente. Sempre terá um adendo. Sempre terá uma questão. Como conviver com pessoas assim? Como relacionar-se com pessoas assim, blindando o próprio coração. Ruth ali, disposta, amando, jovem, com iniciativas, com sonhos, com projetos que você mesmo sabe que ela se posicionou e se colocou. Então ela diz assim, o Senhor, ela disse bem assim, grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E Deus não tinha dado Ruth para ela? E ela não conseguia enxergar Ruth? Ela não conseguia ver Ruth? Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez. Vazia? Ruth era o preenchimento que qualquer um queria na vida. Deus coloca muitas vezes pessoa perto de você que muita gente queria o braço dessa pessoa. Muita gente queria o outro braço dessa pessoa e você não valoriza. Eu gostaria que você valorizasse as pessoas que estão ao seu redor. Se você tivesse as pessoas, se você que está me ouvindo agora que é desprovido de força humana, se você tivesse pessoas que alguns dos que estão nos ouvindo, você estaria muito longe. Por quê? Porque os que têm não dão valor. A amargura, a blindagem da amargura faz com que as pessoas não reconheçam as bênçãos humanas que estão perto delas. Não reconheçam as pessoas que Deus tem posto perto delas. Vazia, cheguei aqui, voltei vazia. Ruth era tudo aquilo que uma sogra, uma irmã, uma mãe queria ter, uma filha Ruth é a filha que a mãe queria ter. É a nora que Noemi precisava, era a irmã que qualquer um queria ter. Você conhece a história da moça, abnegada, renunciada, fiel. Teve o filho, o primeiro filho, chegou para a sogra e falou, toma aqui, cria como seu. Isso aqui não é meu, Deus me deu para você. Quem que não queria uma pessoa dessa? Uma pessoa que pensasse primeiro em você do que em si próprio. A blindagem da amargura, Satanás blinda as almas. Ele blinda, de certa maneira, de certa forma, o coração, que você só enxerga quem te fez mal. Você só enxerga quem te traiu, quem não te deu valor, quem te maltratou, mas quem é fiel você não enxerga.
Quem te faz bem, você não enxerga. As pessoas boas você não enxerga nada. Você só enxerga aquele cidadão que te faz mal. As coisas boas você não enxerga. As boas pessoas você não enxerga. Será que Satanás tem podido fazer essa blindagem na sua alma? Será que Satanás tem podido blindar a sua alma de amargura? Peraí, amargura por quê? Diz o escritor em Eclesiastes, do que se queixa o homem de seu próprio pecado? Procura lá na sua capivara, da sua amargura, se não está lá o seu DNA. Se não está lá o seu querer, sua paixão, sua vontade, seus planos, Quando eu e você estávamos lá no erro, nossos planos, nossa vontade, com toda certeza e convicção, não porque eu vou fazer, porque... Então, sejamos também honrados para admitir que a nossa amargura, não somos nenhuma vítima, não somos indefesos. Lá tem, pastora, mas 70% do outro, mas cadê os outros 30%? É o teu. O Deus Todo-Poderoso, Deus é culpado, fulano é culpado, ciclano é... Mas eu não. Não permita. Pastora, que jeito que eu faço para que Satanás não use a blindagem da amargura? Seja inteligente. Compreenda que tudo aquilo que você não digeriu na sua alma não tem nada a ver com os outros, tem a ver com você. Tem a ver com aquilo que você fez, as escolhas que você fez, o teu contentamento, seu dia que estava tudo maravilhoso, tudo gostoso, ai que maravilha, olha o que eu estou fazendo, olha a minha paquera, olha a minha paixão, olha esse planejamento, deu errado? Então entenda, quando você tem inteligência emocional, você percebe que a vida, ela não faz por você além daquilo que você comparece, que você busca. Então, como eu me livro da fortaleza de Satanás, da exaustão, como eu me livro da fortaleza de Satanás, onde eu não consigo crer no poder da palavra, eu não consigo crer que Deus é fiel, que Deus me ama, que vai dar tudo certo. Descansa no Senhor, confia em Deus, põe um som alto aí, um hino maravilhoso e começa a adorar o Senhor, cantar o Senhor. Você vai ver se o Espírito Santo de Deus não vem, não te enche de poder e de autoridade. Mas fica aí só de cabeça baixa, só escutando notícia ruim, só alimentando de coisa ruim. Como é que vai ter coisa boa para sair da boca? E como é que vai ter coisa boa na alma? Como é que eu me livro da blindagem da amargura, onde eu não consigo enxergar as coisas boas, as saídas de Deus na minha vida? De que maneira? Com inteligência emocional, digerindo as coisas que passaram. Isso aqui, perdão, isso aqui esquece, isso aqui não valeu a pena, essa pessoa aqui foi um equívoco. Quantos de nós cometemos equívocos humanos? Achamos que a pessoa é fiel, que é verdadeira, que é não é assim? Nós não somos assim. Depois o que acontece? Aí a gente tem afeição, tem apego exacerbado. Aí você pensa, bom, se aquela pessoa não era fiel a Deus, como é que ela ia ser fiel a mim? Meu Deus. Precisa de algum gênio me dizer, algum intelectual me dizer. Se uma pessoa não é fiel a Deus, como é que vai ser fiel a você? Jamais, nunca. Então, primeira blindagem de Satanás na alma, contrário à absorção da palavra, exaustão, cansaço, dificuldade. Segundo, a amargura, onde você não reconhece as pessoas ao seu redor, todas as bênçãos e as delícias que você tem perto de você. Nós somos rodeados de delícias, de pessoas que trazem Deus para nós, de pessoas que fazem a nossa vida melhor. Isso é maravilhoso nós reconhecermos. Eu quero falar agora sobre a terceira blindagem, que é uma das mais perigosas que existem. E a mais sutil, que passa desapercebida. Eu quero que você vá comigo em 1 Samuel, capítulo 15, um pouquinho mais adiante. 1 Samuel, capítulo 15, de quem que eu vou falar? Eu vou falar de uma pessoa que não tinha formação de identidade. Não tinha formação de identidade. Você sabe que todos nós, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos formados
progressista, de uma forma que progrida cada vez mais. Este homem, ele não foi formado. Este homem era um ajuntamento do lado de dentro. Se as pessoas pudessem vê-lo do lado de dentro, era uma mistura de tudo que não tinha forma de nada. Saul é o nome deste homem. Ele não tinha confiança, ele não tinha paz, ele não tinha segurança, ele não tinha fé, ele não tinha. Tudo que ele tinha era coisa ruim. Era inveja, ressentimento, insegurança. E ele tinha uma volúpia para maquinar segundo o que ele pensava, que ele sentia. Se ele sentisse alguma coisa de você, se ele olhasse para você e não gostasse de você, ele já ia maquinar. O que eu vou fazer para derrubar ele? O que eu vou fazer para isso? Você sabia que tem gente que é assim? Que gasta neurônio para maquinar a maldade do outro. A Bíblia diz em Provérbios, são os que caem no próprio laço. Ai, pastor, eu tenho tanto medo de pessoas assim. Não tenha medo. Tenha fé em Deus. Pessoas assim armam laços para os próprios pés. Não tenha medo, porque Deus é contigo. Não tenha medo de gente que tem um olho ruim. Não tenha medo de gente que fala palavra ruim. Não. Quem que tem que ter medo dessas pessoas? Aqueles que não têm Deus. Esses têm que ter medo. Mas eu e você que teme a Deus, que crê em Deus, que é guardado pelo Senhor, que é protegido por Deus, de forma alguma. Por mais que Saul tentou fazer mal a Davi, nunca conseguiu relar um dedo nele. Por quê? Porque Davi estava na palma da mão de Deus. Como eu estou e como você está. Diga amém aí, na sua casa, para a pessoa que está ao seu lado. O que acontece com Saul? Saul tinha uma blindagem maligna de fortaleza, dentro de muitas outras blindagens, tá? Eu vou falar numa blindagem que é mais comum nos crentes, chamado interesse pessoal, egoísmo, soberba, arrogância. Então vamos lá. Deus manda você fazer uma coisa, só que você não entende o que Deus está querendo com aquilo, você não compreende, só que você não entende. Então você se coloca com o pé atrás, em si mesmado, e você começa a criar um atalho para fazer as coisas não do seu jeito. Tipo assim, não é do jeito de Deus e não é totalmente do meu jeito. Sabe, tipo meio a meio? Mais ou menos assim. Tipo assim, eu quase obedeço, eu quase sou submisso, eu quase... Sabe, os quases da vida? Então, é esse ponto, essa blindagem, onde as pessoas acham assim, mas eu oro, eu clamo. Mas você acha que orar é suficiente? Se não tiver atitude, não é suficiente. Você pode ficar 24 horas de joelho. Se a palavra de Deus e a sua oração, ela não trabalhar dentro da sua alma, criando a sua identidade em Cristo, você pode orar 24 horas por dia. Eu já vi gente que atestava que era de oração, porque eu sou de oração, com a vida toda destruída. Por quê? Porque a oração não trabalha sozinha. É necessária a oração e a abordagem direta da palavra na alma, a absorção da palavra e a prática, a construção interna, a limpeza. Pode orar 24 horas. Se o Espírito Santo não estiver trabalhando com santificação, não adianta nada. Deus dá uma ordem para ele. No capítulo 15, o Senhor diz assim, ó. 1 Samuel capítulo 15. Então disse a Samuel, o Senhor, a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz as palavras do Senhor. O Senhor diz assim, extermine todos os amalequitas, mate tudo, ovelha, gado, tudo, porque eu tenho me lembrado do feito ruim deles. Então vamos lá. A ordem é, mate todos. Você sabe o que ele fez, né? A ordem de Deus, você não precisa entender, você não precisa compreender. Você tem que aprender a passar por cima do seu querer, da sua vontade, do seu prazer, da sua necessidade, dos seus recursos. Ele tinha recurso, ele era rei. Ele podia e fez.
Eu vou poupar o melhor das ovelhas, das reses. Olha que ovelha gorda, bonita. Como que eu vou matar? De jeito nenhum. Olha essa res aqui, esse bezerro, esse boi. De jeito nenhum. Então, mas qual vai ser a desculpa? Desculpa para Deus que conhece o coração? Senhor, me perdoe, mas eu não fiz por querer. Senhor, me perdoe. Não fez por querer. Claro, tudo que fazemos é por querer, sim. Senhor, me perdoe, foi sem intenção. Que nada, é tudo intencionado. Tudo com intenção. Qual é essa terceira blindagem? Eu deixei ela para o final, por quê? Porque ela é muito sutil. E Satanás, ele trabalha com ela de uma forma muito, muito meticulosa, porque ela é muito funcional. Porque o crente, ele quase faz a vontade de Deus, na consciência dele, ele está fazendo a vontade de Deus, mas no subconsciente e no inconsciente, ele sabe que não está, mas ele se alimenta daquela nostalgia que está quase obedecendo, está quase crendo, está quase abnegando. Então ele se alimenta daquilo, esperando uma resposta do Senhor, mas ao mesmo tempo se provendo de recursos contra o mandamento e a ordem de Deus. Então é uma blindagem muito bem elaborada de Satanás, de desobediência. Mas se você chegar para a pessoa e vai falar, fulano, você está desobedecendo, ele diz, de forma nenhuma. Olha, eu obedeço nisso, 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 nisso. Aí você diz, não, mas a obediência a Deus é integral, ela não é parcial. Ou você obedece tudo ou não obedece nada. Se você obedece em partes, você não está obedecendo nada. Entendeu? Qual é essa blindagem? É o interesse pessoal. Então, o que você precisa analisar quando Deus te dá uma ordem? Você vai precisar optar entre obedecer a Deus cegamente. Vamos usar essa palavra, tá? Eu não gosto muito dessa palavra, porque a gente não obedece a Deus cegamente. A gente sabe o que tem que fazer, conhece a Escritura. Eu digo cegamente, tipo assim, vamos mudar essa palavra. Corta. Vamos tirar. Você vai obedecer a Deus de uma subserviência absoluta, tá? Dessa maneira. E não dar ouvidos ao que você gosta, ao que você quer, ao que você acha, ao que você entende. Aí é obediência. Quando você está contrariando você. Você já viu uma pessoa obedecer assim, uma situação, aleluia, glória a Deus, que obediência maravilhosa? A obediência você engole seco. Aí você precisa um pouquinho de água para descer. Você engole. Obediência, sabe, é matar o seu eu, mata a sua carne. Isso é obediência. Isso é obediência que Deus quer de nós. Aí a Bíblia diz assim, versículo 9 do capítulo 15, e Saul e o povo pouparam Agag. Por que ele poupa Agag, o rei? Por quê? Por causa da elevação, da soberba. Aí, e ao melhor das ovelhas, das vacas, da segunda ordem, aos cordeiros, e o melhor que havia. E não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil, diz, aquela ovelha doente, mata. Aquela vaca magra, mata. Não coloca a mão naquela ali. E toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então Deus chega para Samuel e diz assim, chega. Vai até lá, vai ver o que o homem fez. Então a Bíblia diz assim no versículo 13, veio pois Samuel a Saul e Saul lhe disse, bendito seja do Senhor. Peraí, eu não sei se na sua Bíblia está escrito, mas na minha está escrito assim, cumprir a palavra do Senhor. Essa fortaleza na mente, essa blindagem na mente, ela funciona assim. O crente acha que é crente, ele acha que tem fé, ele acha que ele não vai na igreja, mas ele é crente. Ele, assim, não tem uma vida de abnegação e de renúncia, mas ele é santo. Tudo ele acha, fica tudo no achismo. Você sabe que esse homem disse, glória a Deus, eu cumpri a palavra do Senhor. Porque matou lá umas vacas magras, umas vacas doentes, achou que tinha cumprido a palavra do Senhor. Você acha que você cumpre a palavra do Senhor só porque você faz metade do que tem que fazer? Mas aí amar aquele seu marido com indisposição, irritado, nervoso, sabe? Compreender a fraqueza do outro, ser paciente, isso aí você não tem que fazer. Você já pôs a comida na mesa, você já lavou a roupa, você já deu de comer, tá bom. O resto não.
Você já leu a Bíblia, já fez devocional uma vez por semana, não precisa ir na igreja, não precisa orar, não precisa clamar a Deus, o resto não. Ele olhou e disse assim, cumpri a palavra do Senhor. Cumpriu a palavra do Senhor. Essa fortaleza na mente, muitos crentes estão com ela. Tem gente que acha que é crente, mas muito tempo não entra fé ali. Muito tempo não entra... Você só é crente quando você é filho de Deus. Você só é filho de Deus quando você é repreendido. Entrou repreensão em você ontem? Está entrando repreensão em você agora? Então você é filho de Deus. Não entra repreensão, não tem filiação. Ora, não sou eu que estou dizendo. Não é meu amigo, meu irmão que está dizendo. É a Escritura. Está entrando repreensão? Tá. Então você é filho de Deus. Não está entrando repreensão? Não tem filiação. E aí, como é que fica? Então, eu e você, nós temos que entender. Essa blindagem fica lá no consciente. Eu sou crente, sou filho de Deus, Deus me ama, e eu amo a Deus, eu sou fiel, eu não roubo, não mato. Como é que é a história? Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, mas e eu faço, eu oro, eu canto, eu adoro, eu abnego, eu renuncio, eu ofereço sacrifícios agradáveis a Deus, eu tenho temor, nada, só de não faz. Não fala, mas fazer nada prática. Quer dizer que a Bíblia é só não. A Bíblia tem mandamento para não fazer e mandamento para fazer. Então não adianta você só ter mandamento para não fazer. E o mandamento que manda fazer. E aí? O que você faz com ele? Joga para trás das suas costas? Não é justo. Então o que você vê aqui? Um homem que achava que estava com tudo. Que tinha obedecido. E aí a Bíblia diz assim, no versículo de número 14. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este que meus ouvidos e o mugido de vacas que eu ouço? Eu estou ouvindo barulho. E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o... Como é que é? Será que na tua Bíblia também está escrito isso? O povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus o resto. Porém, temos destruído totalmente. Peraí, primeiro que não fui eu. Segundo, peraí, vamos ter explicação. Pecado não se explica, pecado se arrepende. Desobediência não se explica, desobediência se arrepende. É isso que nós temos que entender. Nós temos que sermos mais cabal, mais objetivos. O nosso Deus é objetivo. Se eu pequei, me perdoa, porque eu errei e eu falhei, ponto. A grande questão aqui que eu e você está vendo, primeiro, o que ele disse? Não, peraí, não fui eu, foi o povo. Tá? Então, quer dizer, assim como ele chega diante de Samuel para dar desculpa, será que os crentes vão dizer quando Jesus diz, eu não te conheço? Senhor, não, Senhor, eu sou aquela mulher, sabe aquela mulher? Aquela mulher que ia na igreja, sabe, Senhor? Mas aquela mulher também que tinha aquele marido iracundo. Aquele marido, a culpa é dele, Senhor. A culpa é dele do Senhor não me conhecer hoje. Senhor, sabe que eu sou aquela mulher? Que eu era muito abençoada, Senhor. O marido me fazia de tudo, me oferecia de tudo. Aquele marido, por que o Senhor não me deu? Então vai ser assim, o Senhor me deu um marido ruim, o Senhor não me conhece. O Senhor me deu um marido bom e eu fiquei muito folgada, o Senhor não me conhece. Aí agradar a gregos e troianos. E aí? Diz para mim. Explica para mim. A culpa é dos outros? A culpa é do seu marido? A culpa é da sua esposa? A culpa é de quem por você não ser mais espiritual? Por você não ser mais crente? Não ser mais assíduo? Não ter afinco? Alguém consegue desviar você? Então veste uma capa vermelha porque você é um chapeuzinho vermelho. Porque o lobo só consegue desviar chapeuzinhos vermelhos. Crentes não. Quando eu sou crente, nós identificamos ciladas. Não faça isso com você. A culpa e a responsabilidade traga para si. Segundo, o que ele diz? Não, isso aqui é para o Senhor. Isso aqui é para oferecer para Deus. A gente guardou sim, mas a gente ofereceu para Deus. Peraí. Deus é homem para que minta e filho do homem para que diga e não aconteça? Não. A vontade de Deus é clara e explícita, não é implícita, é explícita. Que Deus quer e fará claro. Tá claro, ele diz assim em Deuteronômio, a minha palavra é clara. Eu não quero que sobre nada, nem poeira, não sobre nada nem poeira. Quer dizer, guardou para o Senhor, mas não estou entendendo. Versículo 19.
Diz assim: por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, disse Samuel a Saul, antes te lançastes ao despojo, fizestes o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, gente, eu não acredito nesse homem. Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Gente, eu não acredito nisso. Acredito que está escrito, porque eu já conheço o texto. Estou brincando um pouquinho com você. O que é isso? Hã? Esse homem acreditava que ele estava obedecendo a Deus. Tem gente que acha que é crente. Tem gente que acha que é filho de Deus. Tem gente que acha que está no caminho certo. Tem gente que acha. Por que ele acha que está certo? Porque ele aprova. Porque ele aprova. Essa blindagem, essa fortaleza maligna, busca a sua própria aprovação. Não é você quem tem que se aprovar, é Deus. Ó, pastora, como eu sou uma pessoa arrumada, inteligente, intelectual, falo bonito, tenho um trabalho limpinho, tudo bonitinho, sou uma pessoa abençoada. Você não se aprove. Quem te aprova é Deus. Você acha que só os mal arrumados vão para o inferno? Só Não! Olha o rico e o Lázaro. O Lázaro, tudo perebento, céu, rico, bem arrumadinho, cheirosinho, inferno. Então, o que nós precisamos entender e compreendermos? Olha o que esse homem disse, ele diz assim, eu dei ouvidos à voz do Senhor. Mentira, mas ele acreditava. Caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Mentira. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Eu guardei o rei, mas os cidadãos eu matei. Peraí, Deus mandou matar tudo. A obediência não é parcial, não tem como você ser quase crente, quase obediente, quase filho de Deus, quase santo, ou não é. Mas o povo tomou do despojo, a culpa é dos outros, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor tudo. Você não está entendendo. O negócio aqui nós somos muito mais espirituais que você está pensando, Samuel. Samuel, nós somos mais espirituais que você não está entendendo. Nós guardamos essas ovelhas para a gente fazer um sacrifício enorme. Nós estamos programando aqui uma festona de arromba. Uma festa de arromba. Você não sabe o que nós estamos programando, um culto aqui que não tem para ninguém. É ser sacrifício para todo lado. Você sabia que tem gente que é assim? Ele está no erro, ele está no pecado, e ele acha assim que ele é espiritual. Porque ele acha que é. Não, mas porque você não entende, porque Deus falou comigo. Mas Deus falou o que com você? Porque Deus, não sei o quê, porque Deus, e ele se enche de uma nostalgia, de uma utopia, e você fala assim, o que é isso que está acontecendo? O que eu estou vendo? Espírito de Saul, fortaleza de interesses próprios. Busca-se autoaprovação. Não se busca a aprovação de Deus, busca aprovar-se. Por quê? Porque não aguenta o arrependimento, não aguenta pedir perdão, não aguenta entender que fracassou. Qual o problema? Eu fracassei, você fracassa. Vamos conjugar o verbo para fracassar. Eu fracasso, tu fracassas, nós fracassamos, vós fracassais, eles fracassam. Quem de nós não fracassamos? Um dia, uma vez. Custa reconhecer? Custa arrepender? Quando Deus nos repreende, tem que existir um verdadeiro arrependimento. Senhor, eu me arrependo, me perdoa. Olha, sou ser humano, errei, falhei, cabeça dura. Aí, continuando o texto, diz assim, Samuel diz, tem porventura, versículo 22, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? O prazer de Deus está em que eu e você obedeçamos a voz dele. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e atender melhor do que gordura de carneiros. Agora presta atenção. O que é essa fortaleza na mente que Satanás cria? De interesses próprios, onde o crente cria padrão, dinâmica própria, tudo próprio para se autoaprovar. Deus vê isso como rebelião. Por quê? Porque a palavra está escancarada, a palavra está aberta. Porque Jesus veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e vai voltar. Está tudo claro, evidente, não tem nada escondido. Deus vê isso como uma rebelião. Uma pessoa que se insurge contra a Escritura, que prefere a si mesmo, sendo ele mesmo o seu Senhor e o seu Deus, do que reconhecer Deus. Ezequiel capítulo 14. Ai daquele que faz do seu coração o seu próprio Deus. Jeremias, aquele que faz o seu coração como uma pedra de diamante.
aquele que faz do seu coração a sua direção, porque enganoso é o coração. O Senhor diz assim, 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O feitiço, qualquer dia eu quero falar com você sobre isso. O que é o feitiço emocional? Onde Satanás enfeitiça os crentes e faz acreditar. Mas então, pastora, pronto, achei. Satanás é culpado. Ponto, sentença. Bate o martelo e eu sou inocente. Não. Satanás só usa aquilo que você e eu oferecemos. Quando é que somos manipulados pelos feitiços? Quando somos viciados. Não em cocaína, não em maconha. Mas não menos vicia tanto. Emoções. Quando somos viciados em emoções, somos tendenciosos a cair em encantamentos e feitiçaria. O Senhor diz assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como iniquidade de idolatria. Sabe o que é obstinação? Não sei, pastora. Teimosia, cabeça dura, porque eu estou certo, porque o meu jeito é o certo, porque eu estou aprovado. Obstinação. O Senhor diz, rebelião é como pecado de feitiçaria, teimosia, obstinação é igual a idolatria. Coloca um crente teimoso, obstinado, convencido do erro e o idólatra, Deus passa a régua, é a mesma coisa. Coloca um crente rebelde, que se insurge, que acredita nas próprias verdades, que acredita no que sente, e um feiticeiro, Deus passa a régua, é igual. E aí? Essa blindagem existe em você? Onde você faz questão de criar coisas para acreditar. Eu não preciso criar coisas para eu acreditar. A palavra está pronta, eu tenho que acreditar nela. Não tenho que acreditar nada aqui, não. Nem eu, nem você. Nós temos que acreditar nele, confiar nele, depender dele. Aí, para terminar, ele diz assim, tu rejeitaste essa palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Olha, nós ficamos aqui 1 hora já, né? Passou rápido hoje, né? Eu já estou terminando, eu queria falar com você o seguinte, 3 tipos de fortaleza. Eu queria que você voltasse comigo lá, volta comigo em 2 Coríntios capítulo 10, só para nós entendermos um pouquinho mais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, Deus nos dá armas. Que armas são estas? Eu vou fazer um congresso para receber essa arma. Eu vou fazer... Essas armas são construídas em você, pouco a pouco, pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai, o Espírito Santo construindo a fé, construindo o ânimo, a paz, confiança, segurança. Tudo isso são armas que destroem as fortalezas de Satanás. 3 fortalezas de Satanás na mente. A primeira, qual que eu disse a primeira? Israel. Cansaço, exaustão, onde a palavra de Deus você não tem inapetência, está tão cansado, tão útil, utilidade pública, 1001 e tal. Crê na palavra, estou tão cansado, meu problema é tão grande, e aí o Senhor me fala isso. Essa é a blindagem, a palavra não entra. Segunda blindagem de Satanás, a amargura, onde você não reconhece os anjos que Deus coloca ao seu lado, onde você não consegue digerir o passado, aquilo que foi. Irmãos, vou falar a verdade, mais explicação que isso aí eu desisto. Explicar melhor do que eu estou explicando, fala a verdade. Tem? Não tem. Estou assim mastigando e pondo na sua boca, mastigando e pondo na sua boca. Terceira blindagem, interesse próprio. Onde sempre você fica com um quezinho a mais. Faz isso, mas não faz aquilo, obedece, entendeu? Aí Satanás aproveita e vai criando uma fortaleza. Não tem inteireza, não tem dedicação. Quando você vê, você já é um desobediente, já é um feiticeiro, já é um idólatra aos olhos de Deus. As armas da sua milícia não são carnais, não são humanas, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas das trevas. Use-as, destrua. Somente a genuína palavra de Deus te vai robustecer e te armar de força belicosa para a palavra de Deus. Eu queria orar com você. Você pode orar comigo? Se você estiver na sua casa, junto com a sua família, dobra os seus joelhos no chão, vamos falar com Deus.
Vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Vamos orar ao Senhor pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Vamos fazer isso? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Não sabemos como expressar a nossa gratidão por nos dar a tua palavra. Tua palavra é maravilhosa, é suprema, é absoluta. Nós amamos estudar a tua palavra. Eu te peço que o Senhor visite cada irmão, cada irmã minhas, cada filho teu, cada filha, e que o Senhor venha trazer libertação nesta noite, e que tudo aquilo que Satanás está construindo, toda a fortaleza na mente, de exaustão, de cansaço, de amargura, de rebelião, ó Deus, rebelião disfarçada, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha quebrar e desfazer. Eu quero declarar agora o teu povo santo, eu quero declarar agora o teu povo consagrado, o teu povo desperto de toda a sonolência das trevas. Eu quero declarar o teu povo abençoado agora, meu Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia revista o teu povo, que corações sejam transformados, que vidas sejam libertas, ó Deus, da força do cansaço, da força da amargura, da força da arrogância e da soberba. Eu creio no teu poder, Jesus, eu creio no poder do teu nome. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor é aquele que te abençoa, Ele é aquele que te guarda, Ele é aquele que te provê de graça e de misericórdia. Até a próxima. Deus te abençoe em nome de Jesus. Como que eles têm? Eu coloquei o arquivo X e colocou sempre pela escrever essa transmissão. Eu cliquei o X. Aí fala assim, você quer interromper essa transmissão.